Amém? A paz do Senhor a todos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos início a esse culto, cumprimentando a todos aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, acompanhando este culto pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, que Deus possa alcançar a cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus glorioso, é no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que nós Te louvamos neste momento, que nós Te agradecemos nessa hora, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado em nosso favor, ó Pai. Ó Deus, nós Te suplicamos neste momento, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando cada vida, cada coração, cada lar, cada família, Pai. Todos aqueles, ó Deus, que temos orado durante esses dias, ó Deus, que tem chegado aqui os pedidos de orações, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando a cada um neste momento, Pai. Ó Deus querido e maravilhoso, Tu és o dono da vida, Tu dá e Tu tira, Pai. O Senhor está no controle de todas as situações, por isso, ó Deus, nós oramos. Mas, Senhor, a vontade é Tua, o Senhor faz o Teu querer, porque o Teu querer, Senhor, é que prevalece, Senhor. Em Cristo Jesus nós Te agradecemos por cada vida dos poucos que aqui se encontram nesta noite, Pai. Agradecido pela vida de cada um, ó Deus, e que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado através das nossas vidas neste lugar, nesta noite, para a glória do Teu santo, glorioso e excelso nome. Amém e graças a Deus. Nossa, a Evelyn vai tirar os hinos da harpa. Senhor, irmãos, vamos orar ao Senhor pelo 456. Mais profundo.
glórias, aleluias. Bendito e glorificado é o nome santo e excelso do Senhor nosso Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Você que está em casa nos acompanhando, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8. Nós vamos fazer menção do verso 4 até o verso 15. Evangelho de Lucas 8, do 4 ao 15. Amém? Todos acharam? Agora nós não temos aqui, né, no 4, né? Cada um tem que trazer a sua espada e acompanhar a leitura pela sua própria Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o verso par, os irmãos, e eu vou ler o verso ímpar junto com vocês, para que possa sair, né, nítido aqui na transmissão que nós estamos fazendo. Amém? E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e cresceu com ela os espinhos, e sufocaram. E outra caiu em terra boa, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente, a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, o receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservar no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Oh, glórias! Algum pedido de oração específico, queridos? Pela minha irmã Maria. Pela Maria. Nós temos aqui vários pedidos de oração durante esses dias, nós vamos continuar orando. Então, vamos continuar orando. Vamos continuar orando pelos pedidos que aqui estão. Querido Deus, maravilhoso Pai, que louvamos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, ó Pai. Oramos aqui, ó Pai, em favor dessas vidas, ó Pai, cujos nomes têm vindo até nós, e nós, como os teus servos, ó Pai, temos apresentado a Ti, aquele que tem poder nas suas mãos e que pode operar coisas grandes, e que pode operar coisas maravilhosas, ó Pai, e que pode operar milagres e maravilhas na vida daqueles que ouvem esta palavra. Meu Deus querido, nós te clamamos neste momento, visita, Senhor, a cada uma dessas vidas, ó Pai, opera, Senhor, o teu querer, ó Pai, visitando também o nosso lar,
a nossa família, a nossa parentela, Deus. Ó Deus, vai entrando com a providência do céu, papai. Vai entrando com a providência divina, meu Deus. Vai quebrando todas as barreiras, ó Pai. Vai quebrando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus. Vai lançando por terra os embaraços, os impedimentos, as lutas, as dificuldades, ó Pai querido. Ó Deus, enfim, ó Deus, esteja atento ao nosso clamor, ó Pai, ao clamor da Tua igreja que te clama neste momento, Pai. Em Cristo Jesus nós te louvamos, agradecidos a Ti, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Oh, aleluia. Podemos assentar, queridos. Nós temos aqui o nome de alguns irmãos que cooperam conosco nesta noite. Irmã Jacilene, irmão Araújo e a pequena Alícia. Irmã Kátia, onde estão o irmão Jacilene, irmão Araújo? Estão ali. Cadê a Kátia, a garotinha ali? Que bênção. Irmão Antônio, que ali está. Kátia, Antônio, da Igreja Aliança com Deus. Amém? O irmão Vinícius está ali mais uma vez conosco. Como é que nós vamos saudá-los nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Oh, glórias! Oh, aleluia! Sejam realmente bem-vindos em nome do Senhor. E creiam, Deus tem uma bênção para cada um de vocês nesta noite. Amém? Oh, aleluia, Senhor da glória. Vamos ouvir uma saudação com o pastor Fernando. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria nós estarmos na presença do Senhor, porque aqui Deus tem uma palavra para mim e para você neste lugar. Porque se nós estivéssemos em outro lugar, muitas vezes poderíamos estar escutando outras coisas, mas aqui nesta noite nós vamos escutar uma palavra da parte de Deus. Ezequiel 43:10 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e sirvam-lhe ela de modelo. Nesse texto, querido, Deus pega o profeta Ezequiel e dá-lhe uma visão, leva ele à porta do Oriente, e ali mostra a sua glória e a sua beleza, porque a casa de Israel estava desandada, estava de uma forma a qual Deus não queria, e Deus pega o profeta e leva ele a esta porta, e mostra esta casa para ele em glória, para que ele viesse falar para o povo aquilo que ele havia visto. E nos dias de hoje, querido, não estamos muito diferentes não. A igreja do Senhor não está muito como Deus quer que ela ande, não que Deus me levou em alguma porta, ou que Deus me deu uma orientação, mas através da revelação desta palavra, a qual o Espírito me pôs ao coração. Será que nós estamos andando conforme Deus quer? Será que nós estamos andando conforme o querer de Deus verdadeiramente? Podemos citar dois grandes exemplos. Se seguimos estes exemplos, iremos para o céu. Ame a Deus acima de todas as coisas. Será que você, crente, você tem amado a Deus acima de todas as coisas? E quando fala acima de todas as coisas, é acima de todas as coisas. Não tem beira, e não tem não beira. Não, eu amo mais a minha esposa do que Deus. Não, a Bíblia não fala isso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar, em cima de todas as coisas. De tudo que você imagina, do teu filho, do teu ente querido, do teu namorado, da tua namorada, do teu esposo, da tua esposa. Deus tem que estar acima de todas as coisas.
servo de Deus? Está sendo a tua vida assim? Você tem posto Deus em primeiro lugar? Nem vamos forçar muito a amizade, nem vamos falar da família, que muitos se doem quando falam da família. Não, a família em primeiro lugar. Isso aí é uma Bíblia do capeta, se existir essa Bíblia. Pelo menos a Bíblia Sagrada diz que em primeiro lugar é Deus. Será que vamos pôr até coisas pequenas? Você tem posto Deus em primeiro lugar? Muitas vezes hoje você não está na igreja porque você pôs outra coisa em primeiro lugar. Ou o medo de morrer, ou porque, não sei, nós já ouvimos o nosso pastor falar, fazemos tantas coisas, porque não podemos ir na igreja adorar a Deus? Você tem posto Deus em primeiro lugar? Ou você tem posto outras coisas em primeiro lugar? O segundo, não tão fácil, não tão difícil, mas também da mesmo porte: ama teu próximo como a si mesmo. Você tem amado teu próximo como a ti mesmo, querido? Ou a tua língua não para de falar do teu próximo? Amar o próximo como a ti mesmo é mais ou menos, eu vou dar um exemplo a qual eu ponho ao meu coração. É você fazer para o teu próximo como você gostaria que ele fizesse para você. Não é isso, pastor? Do jeito que o pastor Carlos me trata, eu tenho que tratar ele. Isso é mais ou menos amar o próximo como a ti mesmo. Você tem... O próximo é o próximo. Ei, irmão, será que nós temos vivido a palavra do Senhor realmente? Será que nós temos sido um modelo como Deus nos quer? Será? Você tem amado o teu próximo como a ti mesmo, querido? Faça essa meditação nesta hora. Se você fala mal do teu próximo ou de alguém, você já não está amando ele como a ti próprio. Porque eu não gosto que ninguém fale mal de mim. Eu não gosto. Você gosta, pastor Carlos? Você gosta, pastor Guilherme? Você gosta, pastor Guilherme? Que alguém fala mal de você? Por isso que eu evito de falar mal dos outros, porque eu não gosto de falar mal de mim. Eu não gosto que ninguém fale mal de mim. Você tem meditado nisso? Você está falando mal do teu próximo, alguém pode falar mal de você. Você gosta que falam de você? Eu gosto quando fala assim, ó, pastor Fernando, Deus te usou. Aí é gostoso. Aí você pode falar de mim. Ah, pastor, você falou isso, aconteceu. Glória a Deus e aleluia. É esse motivo que nós temos que dar na casa do Senhor. E mesmo que o seu irmão não esteja dando muito testemunho, querido, chegue para ele, converse com ele, mas não faça fofoca dele. Chegue para ele, irmão, isso daí está meio errado. Eu acho que o irmão vai ficar mais bem contigo de que ele saber que você fez a fofoca dele para a vida do outro. Porque é assim que o diabo pega, irmã Maria José. O capeta, ele pega uma linha para prejudicar todo mundo. Se eu tiver alguma coisa errada, você vir falar para mim, é melhor que você ir falar para uma outra pessoa que ela vir falar para mim. Se eu acho que tem algo errado com o meu pastor, eu chego com o meu pastor e comento com ele, pastor, eu acho que isso está errado. Não chegar e falar para outros, ah, o pastor está fazendo isso. Isso daí é espírito de rebelião, querido. Você está fazendo obra de feitiçaria dentro da igreja. Deus está mandando eu dizer isso neste lugar, nesta noite. Você está fazendo obra de feitiçaria. Ei, é isso aí que você está escutando. Quando você faz uma obra de rebelião, você está sendo feiticeiro dentro da igreja. Damada shuya na ekonda, aneshui na boi, e a noesoe toesu da moesoe cá. Vamos se consertar, irmãos. Para quantos o Senhor não voltou com esse coronavírus? Quantos mil têm sido mortos?
Senhor não tem voltado. Nós temos a chance de ainda estarmos aqui, intactos, vivos, ainda glorificando o nome do Senhor. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado debaixo das asas dele. Tamanasura, manaconda, tamuciudaramanturi, amassuri, amatos. Ei, o Senhor manda dizer: vou levar muitos crentes na porta também. No meio desta luta que estamos vivendo, desta prova que vivemos, eu creio em dias bons. Tomanda soia toesu na monecone sore manatoi. Atsoe toesore, abatoesore, matoesore. O Senhor está levantando profetas neste lugar. Ainda não é o tempo do fim, não. Muitas coisas ainda vão acontecer. Muitas pessoas ainda vão ser usadas dentro da igreja do Senhor. Diz Deus neste lugar. Abadassore, abatoesore. Muitos ainda vão na porta, irmã Maria José. E Deus vai revelar como quer a igreja dele, como quer que nós agimos, como nós andemos. Em geral, é grupo de louvor, é grupo de jovens, é grupo da senhora. Como devemos se portar na presença do Senhor. Tagado sorabatoeso. Para que nós venhamos ser um grupo, para que nós venhamos ser um corpo. E o Senhor manda dizer para os visitantes desta igreja que estão visitando nós nesta noite: estou eu fazendo maravilhas no vosso lar. Estou eu abrindo porta onde não tem porta. E digo assim para familiares de vocês: vocês estão levando bênção nesta noite para vossas casas. Você crê, irmã? Eu vejo um jovem da tua família, uma porta se abrindo para ele hoje. O Senhor manda dizer: não existe desemprego onde eu estou, porque sou eu, Deus, que abro a porta. Leva esta bênção para o teu lar, e as palmas louvam e glorificam o nome do Senhor. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Me dá uma saudação, pastora Renata.
Oh, aleluia! Quero abrir uma oportunidade. Se alguém tem uma bênção para contar, pode vir à frente, em nome de Jesus. Ninguém tem? Pastor Guilherme, com a sua saudação. Os irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero ler o Salmo de número 37. O Senhor colocaram no meu coração quando cheguei aqui. Confirmando através das saudações até aqui. Amém? Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará sobressair a sua retidão como a luz e a sua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, e não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo de número 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão direita. Fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. O Salmo, um louvor de declaração a Deus da confiança humana. A confiança do salmista nesse texto está totalmente depositada em Deus. Como foi falado aqui pelo pastor Fernando, que nós devemos amar o Senhor em primeiro plano. Quem ama, confia. Se ama alguém e não confia? Quem ama de verdade, confia. Foi falado aqui através do pastor Carlos na mensagem inicial sobre a parábola do semeador, que aquele que recebe a semente em boa terra, essa semente prospera, cresce, dá fruto. O que é a semente? A palavra de Deus. E o que é ela crescer? A fé que é criada em nós para a salvação. Salvação somente no Senhor. Depois minha esposa veio aqui e citou o Salmo 121, dizendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele é um guarda que nunca dorme, nunca descansa, nunca para de nos guardar. Confirmando a mensagem, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espera, confia no Senhor, descansa o coração. Não indigna por causa do ímpio. Você vê aqui o texto, está dizendo, não fique indignado por causa do que o ímpio faz. O ímpio faz porque é ímpio. Você deve fazer o que é lícito ao justo fazer. Confiar, esperar no Senhor e crer que Ele é o seu guarda. Ele é a sua salvação. Ele é a mão direita para o caído. Ele é o Senhor da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Espera, confia no Senhor. E o mais, Ele tudo fará. Amém? Deus abençoe a igreja. As palmas são para o Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. O grupo de louvor vem à frente. Enquanto o grupo de louvor vem à frente, nós vamos ofertar na casa do Senhor. Você que trouxe a sua oferta hoje para a casa do tesouro, oferte com alegria. Você que trouxe o teu dízimo, dizime com alegria na casa do tesouro. Amém? Oh, aleluia. No primeiro louvor, os nossos irmãos diáconos vão estar fazendo o recolhimento das ofertas. E na sequência,
E na sequência, vamos continuar com mais 2 louvores, para aí então nós podermos ouvirmos a palavra do Senhor.
Quantos acharam de um amém? O texto diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Certo que Deus já falou bastante com a gente aqui hoje, né? Deus tem usado poderosamente os seus servos neste lugar. E nós com certeza sairemos daqui alimentados pela sua palavra. Irmãos, eu estava há alguns dias atrás, na verdade, e eu estava meditando na ocasião, eu estava pensando acerca de Lucas 15, que são parábolas que Jesus traz para o seu povo na ocasião, para justificar ou para explicar o questionamento que estava sendo feito, porque Jesus estava assentando-se ou congratulando-se com pecadores. E Jesus, ele coloca à exposição 3 parábolas dentro do capítulo número 15 de Lucas, e ele afirma que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os enfermos. Quem precisa de médico são os enfermos. E eu ouvi bem nítido, enquanto eu estava pensando nessa passagem, uma voz me dizendo assim: e os enfermos ainda continuam precisando de médicos. Isso me levou a pensar acerca da influência ou do exercício ministerial do corpo da Igreja de Cristo. Se nós estamos de fato realmente exercendo a nossa função como igreja, ou melhor, se nós estamos sendo de fato a igreja de Cristo. Bem verdade, irmãos, que muitas das vezes nós nos desesperamos pelo fato de muitas das vezes não podermos ir à igreja, pelo fato de não estar tendo culto. Não vai mais ter culto, a igreja está fechada, nós entramos em desespero. Porque na verdade, muitas das vezes, nós entendemos que somos a igreja de Cristo enquanto estamos dentro da igreja de Cristo. A verdade é que muitas das vezes nós só conseguimos ser cristãos quando estamos aqui dentro. No momento, no decorrer do culto, eu sou crente. No momento, no decorrer do culto, eu sou cristão.
momento, no decorrer do culto, eu consigo dar aleluia. Eu consigo dar glória a Deus. Eu consigo me comportar bem. Eu consigo meditar na palavra. Eu consigo ouvir a palavra. Eu consigo sentir Deus quando eu estou lá dentro da igreja. E pelo fato de nós muitas vezes só conseguirmos ser igreja enquanto estamos aqui dentro, nos leva a todo esse de opressão, do fato de muitas vezes não se ter um culto ou não se poder ir, ouvir a igreja. Porque existe uma má compreensão do que é a igreja. Tendo-se uma má compreensão do que se é igreja, há também, por consequência, uma má compreensão do que é ser igreja. E como consequência também há uma má compreensão do que, ou para que a igreja foi chamada ou convocada. E acumulando tudo isso, nós passamos a ser nominalmente igreja, mas funcionalmente assistentes de culto. E Pedro, ele escreve as suas epístolas para as igrejas que estão na Ásia Menor, dentre elas aquelas igrejas a qual João também escreve as suas cartas. Nós chamamos as epístolas de cunho geral, a fim de incentivar os irmãos e esclarecer algumas coisas para aqueles irmãos que ali se achegaram à fé e agora são nominalmente e funcionalmente a igreja de Cristo. Pedro acompanha o Senhor Jesus. Na verdade, Pedro, talvez com muita propriedade, é uma das pessoas que talvez melhor esteja preparada para falar acerca disso, porque afinal de contas ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados pelo Senhor Jesus. Nos diz o texto de Mateus que Jesus está caminhando na beira da praia, na beira do mar, que não era praia, era mar, o mar de Genezaré. E ele avista Pedro, o Simão e André, que estão juntamente pescando. E Jesus passa perto deles e diz para eles assim: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, pelo menos não nos diz o texto, eles não questionam, mas eles deixam as suas redes e começam a seguir o Senhor Jesus, a andar atrás do Senhor Jesus. Eles já estão junto com Jesus. Jesus passa e Jesus percebe que existe um barco, existem empregados, existe um pai com seus 2 filhos, chamado João e Tiago. E ele chama esses 2 jovens também e fala: vinde após mim. Eles deixam seu pai com seus empregados e começam a seguir o Senhor Jesus. Eles deixam toda uma empresa de pesca e vão atrás do Senhor Jesus. Pedro é aquele que sai correndo, dizendo: olha, nós achamos o Messias. Pedro passa por alguns momentos peculiares com o Senhor Jesus e ele percebe, ele vê, ele presencia alguns fatos do Senhor Jesus, as operações do Senhor Jesus, que lhe levam muitas das vezes a questionar. É Pedro que faz aquele questionamento, e nós que deixamos nossos pais, deixamos as nossas casas, deixamos nossos afazeres e te seguimos, o que nós vamos ganhar com tudo isso? O que nós vamos receber com tudo isso? É para Pedro que Jesus vai responder: todos aqueles que deixam pai, mãe, aborrecem
as coisas receberão 100 vezes mais aqui na terra, e além de receberem 100 vezes mais aqui na terra, também receberão a vida eterna. É para Pedro que Jesus, dentro de um diálogo que Deus revela para ele, acerca de quem é Cristo. Quando Jesus para com seus discípulos e pergunta para os seus discípulos quem dizem que ele era, Pedro para diante do Senhor e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É para Pedro que Jesus vai fazer um esclarecimento e vai dizer: isso mesmo, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Pedro também que vai andar sobre as águas no meio de um momento de turbulência. É Pedro que, mesmo que assustado, naufragando, é Pedro que é socorrido, e é Pedro que é posto em cima das águas, e é Pedro que caminha com o Senhor Jesus por sobre as águas. Dentro daquela situação da traição, a qual o Senhor Jesus está com os seus discípulos e fala: dentre vós um há de me trair, é Pedro que, juntamente com João, que está à destra de Jesus, quase que reclinado no seu ombro, é Pedro também que vai dizer: Senhor, eu não te negarei jamais. É Pedro que afirma que lhe daria a vida, se fosse necessário, por amor a Jesus. É Pedro que recebe a declaração de que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. É Pedro que acompanha o Senhor Jesus de longe. É Pedro que avista, mesmo que talvez com um sentimento de pesar ou não, mas ele vê Jesus olhando para João, que está no pé da cruz, e dizendo: olha, agora cuida dela, porque ela é a sua família, quando se refere a Maria. É Pedro que, dentro do Getsêmani, enquanto está orando, saca de uma espada ou de uma peixeira, porque não entende-se que Pedro andava com uma espada, porque Pedro não era soldado, Pedro era pescador. Mas entende-se que a faca dele, ou facão, acerta a orelha do criado do sumo sacerdote e lhe corta a orelha. É Pedro que é reprimido quando Jesus, consertando, entre aspas, aquilo que Pedro havia feito, vai receber uma palavra revelativa, dizendo assim: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele me enviaria 12 legiões de anjos para me defender. É Pedro que recebe um chamado exclusivo do Senhor Jesus, quando as mulheres chegam lá no sepulcro, que a pedra está removida, e que o jardineiro aparece para elas, e conversando com elas, vai e avisa para os discípulos, e avisa também para Pedro, que eu já ressuscitei. Mas é Pedro também que recebe uma visita ilustre após a ressurreição, enquanto ele está quase que seminu, nos diz o texto, com roupas íntimas, porque ele está dentro da água, consertando as suas redes dentro do seu barco, e o Senhor Jesus vai ter com ele, e quando Jesus chega até ele, ele se esconde atrás do barco, porque ele está nu, e ele se escondendo, Jesus conversando com ele, vai dizer: Pedro, tu me amas? Dentro desse diálogo, as 3 perguntas, tu me amas, tu me amas e tu me amas, são respondidas pelo final, dizendo assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, não tem como esconder nada diante dos olhos do Senhor. Só que é Pedro também que recebe uma ordenança e uma incumbência, quando Jesus, ao declarar, ou perguntar, ou questionar acerca do amor de Pedro para com Jesus, vai dizer assim: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro agora recebe a incumbência de pastorear, ou direcionar, todos aqueles que foram chamados das trevas para a luz, que foram chamados da perdição para a salvação. Talvez isso explique, o grau de importância que Pedro dá por este zelo, quando se trata ao cuidado, ao direcionamento para as ovelhas, porque ele entende que as ovelhas para as quais ele está falando foram dadas para ele, para que ele viesse a cuidar. E o escritor aos Hebreus vai dizer que nós devemos fazer isso para com que os pastores não sintam pesar,
mas que os pastores venham a se alegrar em cuidar, em direcionar ao rebanho. Quando o escritor aos Hebreus escreve isso para o rebanho, ele vai dizer assim: vocês precisam evitar o máximo possível levar problemas ou trazer frustrações para aqueles que vos guiam, para aqueles que são os vossos pastores, sabendo que lá no final ele também dará conta das vossas vidas. Olha para esse irmão que está do seu lado e pergunte para ele: você sabe quem é responsável pela sua vida espiritual? Porque quando Jesus está tratando acerca do pastoreio, ele vai dizer assim: e eu vos darei pastores segundo o meu coração. Significa dizer também que você concorde ou não, aquilo que está no coração de um pastor foi dado ou entregue por Deus, desde que esse ande em comunhão com Deus. Amém? Pedro está escrevendo para esses irmãos, e ele precisa que esses irmãos entendam qual é o propósito pelo qual eles foram chamados. Quando ele escreve a sua primeira carta, lá no capítulo número 2, ele está falando sobre pedra angular, que foi colocado para tropeço para os ímpios, mas para aqueles que acreditam, ela, em vez de ser tropeço, ela seria uma pedra angular, uma pedra de edificação, uma pedra principal, a qual todo o edifício pudesse vir a ser edificado. E ele vai dizer: e para vós, essa pedra que para outros é de tropeço, para vocês não são tropeço. Por quê? Porque vocês são geração eleita, porque vocês são sacerdócio real, porque agora vocês são nação santa, porque agora vocês são o povo adquirido. A quem Pedro está se referindo não é ao povo de Israel, embora ele fosse um israelita. Mas ele mesmo, dentro das experiências que ele tem, ele reluta com o Espírito Santo, quando recebe uma ordenança para ir até a casa de Cornélio, para falar para Cornélio acerca da palavra, e ele vê um lençol descendo, e dentro desse lençol existem animais que, dentro da concepção dos judeus, são animais imundos, mas uma voz diz para ele: mata e come. E quando ele fala: eu não posso matar porque é imundo, ele fala assim: não chame de imundo aquilo que Jesus, ou que o Espírito Santo, ou que Deus está purificando. E ele entende que Deus, próprio Deus, resolveu estender a salvação para todo aquele que nele cresce. Dentro de uma conjunção com o que João escreve, João vai dizer assim, que ele veio para o que era seu, mas o que era seu o rejeitou, pelo que ele deu poder para todo aquele que nele crê, seja feito filho de Deus, não gerado pela carne, mas gerado pelo Espírito de Deus. Então Pedro, ele entra dentro dessa concepção, e aí juntamente com Paulo, quando Paulo está tratando juntamente com os romanos, no capítulo número 11, que os romanos estão se ensoberbecendo porque agora eles são povo de Deus, Paulo vai escrever para os romanos assim: olha, se ele cortou outra hora os israelitas, os hebreus, que era povo, por se tornarem rebeldes, quanto mais vocês que não eram povo, mas eram uma figueira brava e foram enxertados na figueira verdadeira, ou na videira verdadeira. Então entendemos que a obra da salvação foi estendida para nós por única e exclusivamente misericórdia, graça e favor de Deus, para que nós viéssemos a sermos filhos, se tornarmos filhos de Deus. Se tornando filho de Deus, entra o cumprimento da palavra que Jesus escreveu para Pedro, dizendo: eu edificarei uma igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro, ele entende que aqueles que não eram povo, mas agora são povo, aqueles que não eram nação, mas agora são nação, ele entende qual é o grau, qual que é a dimensão disso tudo, e ele precisa explicar para esses irmãos qual é o grau disso tudo. Por quê? Porque alguns daqueles irmãos ainda não tinham entendido o que era ser igreja. Alguns daqueles irmãos ainda não tinham entendido o propósito de Jesus levantar uma igreja. Será que Jesus levantou uma igreja simplesmente para a igreja encher? Será que o propósito de Jesus é uma igreja cheia? Será que o propósito de Jesus é uma igreja elegante, de terno, gravata, uma igreja de sapato brilhando? Será que o propósito de Jesus é de que cada dia mais nós venhamos a ter mais e mais membros e cresçamos e mais e mais e mais e mais? Quais são os verdadeiros propósitos para qual Jesus instituiu a sua igreja? E para entendermos os propósitos que Jesus teve ao instituir a sua igreja, nós precisamos entender o que é ser a igreja. Porque todas as vezes que Jesus usou o termo igreja, ele não se referiu a um templo, ele não se referiu a um lugar, ele não se referiu à construção, ele se referiu a pessoas, ele se referiu a povo, ele se referiu a membros, ele se referiu a corpo, ele se referiu a seres humanos. Quando Jesus trata acerca de igreja, ele não está tratando em nível de construção material, mas ele está tratando em nível de construção humana. Quando ele fala que ele vai edificar uma igreja, ele não está falando que ele vai edificar um templo, uma construção. Ele está falando que ele vai edificar pessoas que outra hora estavam destruídas, que estavam arruinadas, que estavam na miséria, que estavam nas trevas, e agora ele simplesmente vai lá até as trevas, acende uma lâmpada, acende um abajur, acende uma lamparina e fala: olha, o caminho é esse aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E alguém vai dizer: e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aí, por não entendermos que a igreja somos nós, que a igreja é você, que a igreja sou eu, que nós somos a igreja, que quando Jesus se refere à igreja, ele não se está se referindo a denominações, a placas, ele não se está se referindo a CNPJs, ele se está se referindo a pessoas. Quando Jesus direciona algo para a igreja, ele está direcionando para você, crente. Para mim, para nós. Nós somos a igreja de Cristo, e Cristo, ele forma a sua igreja desde quando ele forma Adão e Eva. Ele coloca Adão e Eva e ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí alguém pergunta: por que Jesus fez o homem? Porque o salmista vai dizer que o homem é a coroa da criação de Deus. Chamamos de a obra-prima. O salmista, em questionamento com Deus, ele vai dizer assim: mas Deus, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo humanos, mesmo assim o Senhor nos criou e nos fez pouco menor que os anjos, e nos chamou de coroa da tua criação. Quem somos nós, pobres homens pecadores? Se Deus cria todas as coisas, se Ele tem o poder para criar, se Ele tem o poder para fazer do nada ou tudo, para que Ele precisa de você? Provoca esse crente dos olhos e fala assim: para que Deus precisa de você? Para quê? Se nós estamos falando de um Deus poderoso, um Deus que diz assim: haja luz, e houve luz. Se nós estamos falando de um Deus que olhou para a terra e falou: produza. Se nós estamos falando de um Deus que olhou para os luminares e falou: diz, haja. O porquê que Deus nos fez, nos criou melhor
por que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Por que na criação Ele sopra sobre o homem o fôlego de vida e Ele concede a partir de então atributos que são atributos pertinentes a Ele, e Ele permite que nós venhamos a representá-lo através desses atributos. Por exemplo, nós somos justos, Deus é justo, nós podemos ser justos. Deus é santo, nós podemos ser santos. Deus é fiel, nós também podemos ser fiéis. Existem atributos incomunicáveis que Deus não reparte com ninguém, mas existem atributos comunicáveis que Deus permite que nós venhamos a exercer, e Ele exige que nós venhamos a exercer. E o próprio Pedro vai dizer assim: sede santos, assim como aquele que vos chamou também é santo. Para quem acha que santificação é história de igreja do passado, santificação é ontem, hoje e continuará sendo. Por quê? Porque Jesus nos chamou e nos santificou. Mas Pedro vai dizer assim: vocês precisam continuar buscando a santificação, assim como aquele que vos chamou também é santo. E o escritor de Hebreus diz assim: buscar entre a paz e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. Se você acha que santidade é conversa do passado, talvez você tenha parado no passado. Porque santidade é um assunto tão atual quanto era antigamente. O problema é que nós não estamos dando tanta importância para a santidade como nós dávamos no passado. O problema é que nós estamos na condição de casa de Eli, mas nos esquecemos que lá na casa de Arão, os meninos morreram só porque levaram fogo estranho para a casa do Senhor. Nós estamos negligenciando a palavra santificação. Mas Pedro coloca a igreja dentro de uma situação que, irmãos, eu vou confessar para os irmãos, fica um pouco mais pesado, um pouco mais sério ser cristão. Talvez, dentro da concepção de alguém, ser cristão era só algo de brincadeira. Talvez na concepção de alguém, ser crente é só um passatempo. Talvez na concepção de alguém, sou crente porque meu pai e minha mãe é crente. Sou crente, porque eu não tenho outro lugar melhor para ir. E Pedro vai esclarecer que a nossa posição como igreja, ela é algo muito sério. Porque ele vai assim: vocês são uma geração eleita. Além de ser uma geração eleita, vocês são um sacerdócio real. E talvez não tenha como explanar tanto na geração eleita, mas só para nível de conhecimento, o sacerdócio real já traz para nós um nível de seriedade bem maduro, bem amadurecido, bem pesado. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, a única pessoa que podia entrar no lugar chamado Santo dos Santos era quem? Sacerdote. E aí Pedro está falando para aqueles irmãos assim: agora vocês são o sacerdócio real. Antigamente só o sacerdote podia entrar na presença do Todo-Poderoso, mas agora vocês também podem entrar na presença do Todo-Poderoso. Então você só vai ter dimensão, irmãos, quando você entender a santidade de Deus. E você entender na presença de quem você está. Eu ouvi uma mensagem há um tempo atrás chamada assim: Impacto da Santidade. O tema é bem sugestivo, tem muito tempo que eu não ouço falar disso. E eu fui ouvir a mensagem. Ouvi a mensagem inteira. Falei: poxa, o irmão tem uma boa compreensão de santidade, a colocação dos versículos. E ficou por isso mesmo. No outro dia de manhã, nós viemos aqui para a consagração na igreja. Na hora que eu dobrei o meu joelho, eu vi aquele irmão parado na minha frente pregando sobre santidade. E eu não consegui mais orar, porque eu só conseguia chorar, porque a minha situação talvez não me permitisse estar na presença de um Deus tão santo como é o nosso Deus.
Paulo, no capítulo 12 de Romanos, irmãos, quando ele está instruindo os irmãos no capítulo 12, ele vai dizer para os irmãos oferecerem os seus corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que seria o vosso culto racional. Paulo não está dizendo para aqueles irmãos que no momento em que eles se direcionassem para a congregação, para a junção de pessoas, eles viessem a consagrar. Ele estava falando para eles assim: todo tempo em que vocês estiverem em vida, vocês precisam oferecer o corpo de vocês como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor, porque esse é o vosso culto racional. Você não cultua, nós não cultuamos quando estamos dentro da igreja, nós cultuamos enquanto respiramos. E talvez seja aí, pastor Guilherme, que muitas vezes nós pegamos e pecamos. Porque aí nós chegamos e depois falamos assim: mas o culto não foi tão bom. Mas o culto não foi tão legal. Porque nós deixamos de cultuar durante todo o dia e reservamos alguns momentos para cultuar o Senhor, e muitas das vezes esse culto não sai de acordo com aquilo que nós projetamos, e muitas vezes nós criticamos o andamento ou o decorrer do culto, porque nós não oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo número 3, verso 20, se não me falha a memória, ele vai assim: mas já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu tenho, eu não a tenho mais na carne, mas eu a tenho no Espírito, eu a vivo no Filho de Deus. Paulo está escrevendo para os Gálatas assim: olha, a minha vida já não tem mais sentido, porque a vida que eu estou vivendo, eu a estou vivendo em Cristo Jesus. É o ser humano olhar para você esperando uma resposta ignorante, e de repente você abrir a sua boca e sair palavras de mansidão, e alguém diz assim: com certeza você é um cristão, você é uma cristã. As pessoas esperam que nós, como igreja, nos comportemos como Cristo. E quando nós nos comportamos em contradição com aquilo que a Bíblia nos diz, nós somos acusados, nós somos apontados. E com razão? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque o mesmo Paulo escreveu os Romanos capítulo 8, assim: mas nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Significa que todas as vezes que você não está em Cristo, que todas as vezes que você não anda no Espírito, você é apontado, você é condenado. Porque nenhuma condenação tem efeito para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A expectativa tanto de Deus quanto dos seres humanos que nos rodeiam, irmãos, acerca das nossas vidas, é de que nós venhamos a nos comportar como cristãos, como crentes, como servos de Deus. A expectativa das pessoas que estão ao seu redor é não ouvir sair palavras torpes da sua boca. A expectativa das pessoas que estão ao seu redor é ver você se vestindo de forma diferenciada. A expectativa das pessoas que estão ao seu redor é que você tenha uma reação
contrária àquilo que eles estão fazendo. Ah, mas se eu fizer isso aqui perto dele, ele vai me falar um monte. Ele já vai vir pregar para mim. Ah, mas se eu falar um palavrão, ele vai me repreender. E o nosso nível de comprometimento com Deus chegou a um relaxo tão grande que as pessoas fazem, que as pessoas falam, e nós somos coniventes com aquilo que eles falam. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o nível de testificação de Cristo que nós temos? O quanto você tem falado de Cristo, não somente através de palavras, mas através de comportamento de vida. Aí você fala, mas pastor, eu saí de casa para ouvir um negócio desse. Irmão, o pombo tem que fazer o papel do pombo. Alguém tem que falar. O quanto de Cristo as pessoas enxergam quando olham para você. Eu conheci um pastor, e ele dava aula de teologia para a gente, e ele falava assim, eu não gosto que me apresentem como pastor. E logicamente eu não falo, mas por quê? Eu falo, nossa, ser pastor é tão ruim assim? Já foi melhor. E ele falou, não, porque as pessoas têm que saber que eu sou crente através do nível que elas vão me conhecendo. Porque se você chega para a pessoa e fala assim, eu sou crente, a pessoa já se espanta. Mas quando ela descobre que você é crente através do seu testemunho de vida, é diferente. Sabe aquela perguntinha que alguém chega em você e fala assim, eu posso fazer uma pergunta assim, discreto? Você fala, pode, você é crente, né? Quando nós deixamos de receber essas perguntas, nós precisamos ficar preocupados. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do lugar. Porque a nossa vida, como crente, como cristãos, precisa exalar Cristo. Precisa incomodar as pessoas que estão praticando pecados próximos da gente. A nossa conduta cristã precisa, além de incomodar outras pessoas, precisa nos incomodar também. Por quê? Porque se nós nos acomodarmos, se nós não formos incomodados, nós corremos um sério risco de relaxarmos. E algumas coisas que nós tínhamos como importante passam já não ser mais tão importante. E o que é que está em jogo? Seu testemunho como cristão. E o que é que está em jogo? Sua salvação. O que é que está em jogo? Sua vida eterna. O que é que está em jogo? Sua morada com Deus. Não pensemos nós que ao ponto que nós desobedecemos a sua palavra, nós continuamos tendo acesso a Ele por intermédio da graça. Por quê? Porque nós não podemos fazer vã a graça de Cristo sobre nós. Nós fomos salvos pela graça. Nós fomos
Vamos lá, irmãos. Abra comigo sua Bíblia, Efésios, capítulo número 2. Eu prometo que eu encerro aqui. Efésios, número 2. Capítulo 2, verso de número 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Percebe o texto? Pela graça sois salvos. Pela graça estáis assentados nas regiões celestiais com Deus. Pela graça somos feitos feitura sua. Para quê? Para que andássemos, para que andemos em todas as boas obras que Ele preparou. A graça é a porta. E ainda que a graça te acompanhe no caminho, ainda existe um caminho. Pastor, se eu pecar, eu perco a salvação? Gálatas capítulo 5, vamos lá? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Verso de número 16. Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não andeis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino. Quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. É simples assim. Pastor, o que é essas obras da carne? Irmão, tudo isso aqui. Comer um pedaço de bife, de olho no pedaço de bife do irmão, é glutonaria, vai pro céu. Vai pro céu. Come além do que é permitido comer. Come com o olho, como diz o outro, come com o zóio. Vai comendo com o zóio maior que a barriga. É pecado? É pecado. Ira, fica bravo. Vai pro céu. Não, não vai. É simples assim, irmão. Ah, mas estão falando mal de você.
O que é isso aqui? Causar dissensões, vai para o céu? Não, não vai. Prostituição, quem prostitui o corpo, quem usa o corpo para fazer, vai para o céu? Não, não vai. E quem pratica orgia, vai para o céu? Não, não vai. Ah, pastor, mas eu sou crente, mas se o seu namoro é pentecostal, não vai para o céu. Acabou. Se o seu namoro é cheio de imposição de mão, línguas estranhas e fogo estranho, irmão, não vai para o céu. Simples assim. A trombeta soou, vai ficar. Ah, mas e se eu beber um pouquinho? Vai para o céu? Não vai para o céu, crente. E ficarão de fora aqueles que bebem, os mentirosos, os cães, vão ficar por lá de fora. Irmão, tem coisas que não são compatíveis com o reino de Deus. E se você não deixá-las, você não vai entrar no céu. Ah, pastor, mas é só cervejinha. Tá bom, você vai ficar aqui na terra e vai para o inferno com a cerveja. Ah, pastor, mas é um vinho. Vai para o inferno com vinho. Ah, pastor, mas é um negocinho para o estômago. Tá bom, o seu estômago vai ficar bom, mas você está se importando com o seu estômago ou com a sua salvação? Por quê? Porque por uso recomendado pelos médicos para caso de medicação, alguns extrapolam. Ah, não, eu já bebi um copinho, não teve problema nenhum, Deus não me matou. Mas naquele dia, irmão, naquele dia que vai ser o problema. Naquele dia nós chegaremos e o Senhor vai falar: Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós curamos, nós expulsamos demônio. E naquele dia ele olhará para ela e falar assim: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Dando a entender que o fato de você às vezes pecar e Deus te usar não garante a tua salvação. Por quê? Porque a sua salvação não é pelas suas obras, mas é pelo sacrifício que Cristo fez e pelo caminho que Ele preparou para você andar, para que você seja a feitura dele. Irmãos, é tempo de nós levarmos a igreja a sério. Eu não falo isso só para os irmãos, eu estou falando isso para mim. Antes de eu falar para os irmãos, eu fico o dia inteiro apanhando. Mas sabe o que é o dia inteiro apanhando? É o dia inteiro apanhando. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Quando Cristo soar as trombetas e Ele vier buscar a igreja dele, quem vai subir é a gente. Não é o templo, não é a placa, não é os bancos, não é os microfones, não é os instrumentos. Quem vai subir é a gente. E se a gente não entender que igreja é coisa séria, a gente vai ficar. Igreja é coisa séria, irmãos. Ser igreja é coisa séria. Isso não quer que você seja o crente mais lindo do mundo. Cristo não quer que você seja o crente mais elegante do mundo. Ele quer que você exale Ele. Que as pessoas olhem para você e vejam Ele em você. Ele não quer que você fale em diversidades de línguas, que você seja um poliglota. Mas Ele quer que quando você abre a sua boca, você testifique daquilo que Ele fez. Foi para isso que Jesus te chamou, para você testificar das grandezas que Ele fez. Foi para você falar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele salva, que Ele é o Cristo de Deus, que salva a gente do pecado. Deus te chamou para testificar dEle. E por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça, por mais dolorido, doloroso que seja, existem pessoas que não vêm mais na igreja por causa de nós, por causa de atitudes nossas, por causa de comportamentos nossos. E aí nós vamos dizer: mas foi o diabo que afastou. Não foi o diabo que afastou, foi a gente que expulsou. O diabo simplesmente se aproveitou. O diabo simplesmente se usou da oportunidade que ele estava tendo na mão, da brecha que foi aberta. Mas muitas das vezes quem expulsou foi a gente. A gente estava com um seminário pronto para pregar em Suzano. E o tema do seminário era o Cristo que vive em mim. O Cristo que vive em mim.
Quais são as características da sua vida que demonstram Cristo? Quais são as características da sua vida, na nossa vida, que as pessoas ao olharem venham a dizer: você está parecendo com Cristo mesmo. Realmente, eu queria ser um crente igual você. Eu queria ser um cristão igual você. Ainda dá tempo de reverter esse quadro, irmãos. Ainda dá tempo de reverter esse quadro. Em nome de Jesus, não vamos aceitar pessoas dizendo: para ser crente igual você, eu não quero ser crente. Mas essa palavra, esse ditado vai ser revertido. As pessoas vão dizer, ao olhar para a minha vida, para a sua vida: eu quero ser crente igual você. Mas para isso nós precisamos abrir mão de coisas, de egos, de orgulhos, de prazeres e sentimentos, para que o sentimento de Cristo, para que aquilo que Paulo disse para os Filipenses: e se há um sentimento em vós, que seja o sentimento de Cristo. Se há algum sentimento em vós, que seja o sentimento de Cristo. Ei, meu irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida que o Espírito Santo vai começar a produzir fruto na sua vida. O Espírito Santo vai produzir fruto na sua vida. Nós vamos ganhar o reino de Deus, nós vamos invadir o reino das trevas, nós vamos trazer pessoas para ser igreja, nós vamos ganhar almas para Cristo através do nosso testemunho de vida, mas para isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. Em nome de Jesus, irmãos, vamos mudar esse quadro e vamos testificar de Cristo, vamos ser a geração eleita, vamos ser a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que aqueles que não são povo venham a ser povo, assim como nós também somos povos, em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor. Glórias. Obrigado, pastor James. Deus continue abençoando a sua vida e te usando para trazer mensagens que falam profundamente ao nosso coração. Amém? Glórias a Deus. Estamos chegando ao final deste culto, mas antes eu quero dizer que os trabalhos da semana são normais. Terça-feira nós teremos aqui oração na casa do Senhor. E depois da oração, ensinamento da palavra do Senhor. Na quarta-feira nós temos o nosso culto. Amém? Pastor Carlinhos vai estar pregando aqui na quarta-feira, lá de Biritiba. No próximo domingo é a ceia do Senhor. É o dia da nossa Santa Ceia. Então, não se esqueçam que é a nossa Santa Ceia. Amém? Glórias a Deus. Já foi uma preparação. A palavra de hoje já foi uma preparação para que nós possamos estar atentos e começar a fazer aquilo que precisa ser feito. Eu na minha vida, você na sua vida, cada um olhando para si. Porque a palavra não vem em vão, ela tem um endereço certo. Então, esteja meditando durante essa semana, para a glória do nome do Senhor. Do mais, nós queremos agradecer aos irmãos que cooperaram conosco nessa noite: Jacilene, Araújo, Kátia e Antônio, e a pequena Alícia. Também o irmão Vinícius. Nosso muito obrigado a todos. Clarice é da casa, né? Essa meio rebeldinha só, mas é da casa. Irmã Clarice, ela mora lá na Lapa, gente. Não é fácil, não é fácil, não. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pelo privilégio que temos de ter a sua presença aqui conosco.
Muito obrigado a todos, aqueles que estão em casa, nos acompanhando pela Facebook, YouTube, enfim. Que Deus possa abençoar ricamente o seu lar. Que nós tenhamos todos uma semana de bênção, uma semana de vitória. Amém? Semana de vitória para ti e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Saia daqui nesta noite de posse da tua bênção. Saia daqui nesta noite de posse da tua vitória. Oh, aleluia! Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Oh, aleluia! Querido Deus, maravilhoso Pai, em cuja presença nos encontramos reunidos aqui nesta noite, neste lugar, ó Pai. Ó Deus querido e maravilhoso, muito obrigado, Pai, por esse culto, pelo privilégio que o Senhor me concedeu de estar na Tua casa, Senhor, participando desse culto, Senhor, e tendo a oportunidade de Te louvar e de Te glorificar. E abriram o meu coração, Senhor, e recebendo a Tua palavra dentro do meu coração. Ó Deus querido e maravilhoso, que o Senhor esteja, Senhor, contemplando cada vida aqui nesta noite. Tu és aquele que olha, Tu és aquele que contempla, Tu és aquele que esquadrinha, Tu és aquele que é sabedor e conhecedor de todas as coisas, ó Pai. Por isso, ó Deus, apresentamos cada vida a Ti agora, Senhor, para que Tu entres com a providência do céu, em tudo aquilo que se fizer necessário, ó Deus, em cada vida, em cada coração, em cada lar e em cada família, Pai. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, é o que nós Te pedimos, ó Deus. Ainda, Pai, em favor de todos aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, em decorrência desse vírus, ó Pai, e tantos outros, ó Pai, por tantas outras enfermidades, mas hoje só se fala no Covid. Todos que morrem, independente do que morreu, é Covid-19. Pai, estenda Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, vai colocando o Teu querer nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós não venhamos nos deixar influenciar, Senhor, mas que nós venhamos a nos apresentar a Ti, confiando que Tu és o nosso Deus, confiando que Tu és o poder e a glória, Senhor. E se o Senhor não nos guardar, em vão vigia o sentinela. Muito obrigado, ó Deus, é o que nós Te pedimos e desde já nós Te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito conosco neste lugar, e com todo o Seu povo, ó Deus, por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Todos que creem, digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Obrigado a todos.